pessoal, de novo sou eu aqui, a professora Helena. Hoje a gente vai estudar um pouco da história do número E com esse vídeo. Uma história que se passou antes de Jacques Bernoulli. John Napier, um matemático escocês, ele foi o inventor dos logaritmos. E como inventor dos logaritmos, ele fez muitos e muitos cálculos de potências e exponenciais para poder chegar nos logaritmos que foram os primeiros e que praticamente é muito parecido com o que a gente usa hoje. E no livro que ele publicou, que foi em 1614, que foi bem antes do Jacques Bernoulli, porque o Bernoulli nasceu depois. O Bernoulli nasceu em 1654. Então, quando ele nasceu, já fazia 40 anos que o Napier já tinha publicado esse livro sobre os logaritmos. E lá nesse livro dos logaritmos, foi encontrada uma forma de logaritmo em que esse número E estava presente, mas de uma forma diferente. Então, lá, dizia o seguinte: o logaritmo de 10 é esse número 23,02,584. E esse logaritmo, esse número, na verdade, que ele usava como logaritmo de 10, é muito parecido com o que hoje para nós é o ln de 10. Então, a base que ele usava desse logaritmo era uma base muito próxima do que é para nós o número E, que foi o E que Bernoulli chegou lá naquela demonstração. Então, se ele colocasse na base 1 sobre E, nessa base inversa, e o número multiplicado por 10 à sétima potência daria o número que nós temos hoje como ln de E. Mas como ele foi o primeiro a publicar alguma coisa em relação a esse número E, então, na verdade, esse número era a base que ele usava, mas ajustada de uma forma diferente. Então, por causa disso, esses logaritmos, esses ln, são chamados de logaritmos neperianos, porque deram crédito para o Napier, apesar de não ser exatamente assim que ele montou os logaritmos de base E. Então, isso veio depois, esse formato de ln, de E, isso veio depois, mas como ele já usava esse número, então o crédito ficou para ele. Então, o logaritmo neperiano, uma das razões desse ln ser ln é por isso, logaritmo neperiano. O James Gregory veio depois ainda disso e ele foi para o lado da representação gráfica. Então, o estudo dele também usava o número E, só que o número E no estudo dele era a base para o cálculo dessa área que você está vendo em cinza. Então, é assim, essa curva em vermelho é a curva 1 sobre t, ou 1 sobre a variável aí. E o x é o número que eu quero calcular, o ln daquele número. Então, o ln desse x é essa área que está em cinza, Ou seja, como a gente sabe que ln é logaritmo de base E, espera um pouquinho, log de base E de x é a mesma coisa que esse ln de x. Então, isso quer dizer o quê? Que E elevado a essa área, então, E elevado a ln de x, ou seja, que é o que nós estamos chamando de área, vai dar esse próprio x aqui. Tá? Então, a representação do James Gregory é sempre voltada para esse cálculo da área, que é uma outra forma que a gente também encontra o número E,
E esse estudo dos logaritmos no formato de área ficou chamado de logaritmos hiperbolos. Agora, depois de tudo isso, veio o Euler. Mais para frente disso, né? Depois que um morreu, chegou o outro. E aí, o Euler nasceu em 1707 e quando ele chegou, o número E já estava lá, tudo mais, e ele fez muitos e muitos outros trabalhos que usaram o número E. Ele foi o matemático que publicou mais coisas envolvendo o número E, e para a época deles eram estudos muito sofisticados. Então, ele fez, assim, outras equações, outros cálculos diferenciais. E uma das coisas que ele fez foi continuar estudando o número E, calculou até a 23ª casa decimal desse número, que nós sabemos que ele é irracional e transcendente, porque ele está presente em muitos estudos diferentes, né? E devido a todos esses estudos importantes que o Euler fez, então, como o nome dele se relacionava a muitos estudos que envolviam esse número, acabaram também apelidando esse número de constante de Euler, ou Euler, né? Porque ele foi um cara que trabalhou demais com esse número. Então, ele acabou ficando também com um apelido relacionado o nome dele com esse número, de tanto que ele trabalhou e fez coisas importantes com esse número, tá? Agora nós vamos ver o gráfico de como fica essa série, né, tendendo ao infinito, porque o número E é o limite final dessa série tendendo ao infinito. Então, se eu fizer, no lugar desse nzinho, colocar tanto aqui quanto aqui o mesmo número, o maior que você conseguir, o maior número que você pensar, tendendo ao infinito, o que vai acontecer? O gráfico vai ser esse daqui. Então, essa linha azul é o gráfico dessa série tendendo ao infinito. E olha só que coisa interessante, eu coloquei nessa linhazinha verde que está passando pelo meio, aqui, ó, tem essa linhazinha verde aí pelo meio, que é onde você vê a reta formada em cima do número E, olha, que está aqui na legenda em verde, é o número E. E nós conseguimos observar que o gráfico tende a E, tanto pelo lado negativo quanto pelo lado positivo. E esse daí é o gráfico, então só para você ver como que é a forma do gráfico da função exponencial, que é a função de base E. Então, ela é uma exponencial como as outras que a gente já estudou, só que a base dela é E e ela tem um formato muito semelhante ao das outras exponenciais. Só que o E, ele expressa algo muito especial, que é aquele crescimento contínuo que nós já falamos. Aí aqui você vê logo na parte de baixo o gráfico também do ln, que é a função inversa, né? Então, a exponencial de base E que está aqui, e o gráfico do ln, que é a função inversa, com a base e essa linha pontilhadinha aqui no meio é a assíntota, que dá a simetria entre essas duas curvas. Nossa, ficou feio aqui. Tá bom? E agora mais uma última curiosidade. O número E, ele também tem muito a ver com os estudos de exponenciais ligados a fenômenos naturais, que nós vamos ver no próximo vídeo. Então, algumas pessoas arriscam dizer que o número E foi dado pelo próprio Euler para representar
esse número, né? Que era um número que ele trabalhava tanto com número que ele acabou botando esse E aí para substituir toda aquela escrita, assim como ele também fez com o pi, que colocou aquele símbolozinho, e o i dos números imaginários, foi também Euler que colocou essa simbologia. E arriscam dizer que foi ele que colocou o e por causa do nome dele, mas na verdade outros estudiosos sugerem que ele usou a letra E por causa de exponencial, E de exponencial e não E de Euler, mas enfim, acabou ficando o E, que também é a letra do nome dele, né? Então foi duplamente homenageado. Tá bom? Então é isso aí, gente. Esse vídeo fica por aqui. Um abraço para vocês, até a próxima.